Glória a Deus, vai. Daniel capítulo 8, verso 1. Vamos fazer assim, e depois eu consigo desenvolver com vocês talvez melhor. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade, ou cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o oriente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então eu, observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi chegar perto do carneiro, e, enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, e para o oriente, e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele se tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deixou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como a aparência de um homem, e ouvi uma voz de um homem que entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão dentre o povo, mas não com a força igual à que ele tinha, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei, de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana.
mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Amém, meus irmãos? Pois bem, como eu estava dizendo, o protótipo é aquele que é o primeiro que foi criado, algo feito pela primeira vez e depois repetido, copiado ou imitado. Modelo, padrão. Antes um pouquinho de começar a gravar, eu dei uma pequena explicação para ficar mais fácil. E a partir da leitura eu creio que ficou claro. E vamos agora analisar alguns pontos dessa mensagem que se chama o Anticristo Protótipo. Eu vou falar de alguns protótipos aqui nesta noite. Houve dois que eu vou dizer mais para frente daqui a pouquinho, mas vou adiantar já. Dois deles, um deles está aqui e outro deles está registrado lá em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, por ocasião do ano 70. E haverá um que será o de fato, o anticristo. Nós falamos agora há poucos dias, no capítulo 7 de Daniel, sobre o anticristo, o chifre pequeno. Este é o anticristo escatológico do capítulo 7. Este, do capítulo 8, é o anticristo protótipo. Observe o tempo da visão. Nós lemos aqui no capítulo 8, verso 1, que Daniel, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. No terceiro ano do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele teve uma visão. No capítulo 7, no primeiro ano do rei Belsazar, da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. No capítulo 7, ele tem sonhos e visões nos seus sonhos. Aqui já não é um sonho, é uma visão. São duas situações diferentes, em tempo diferente, tratando de dois personagens, que um é o escatológico e um é o protótipo daquele que virá ainda. Observe que aqui nas descrições do livro, você vai observar que a Babilônia caiu no capítulo 5, quando esse moço, né, esse rei, pega os vasos de ouro que seu pai, Nabucodonosor, tomou do templo de Jerusalém, e estavam guardados, numa noite de festa, no seu carnaval particular, com orgias e com bebidas, ele manda pegar os vasos, as taças, os copos, as coisas de ouro guardadas, sagradas do Senhor, e começa a beber ali. Naquela noite, aquela mão apareceu, Mene, Mene, Tekel, Farsim, no capítulo 5, Daniel, você vai achar isso, e a interpretação foi dada a ele, a Daniel, para passar para o rei, que ele estava findando ali o seu reino. E de fato, naquela noite, o seu reino findou-se, com a invasão dos Medo-Persas. E se você observar no capítulo 6, Daniel, na cova dos leões, já está no Medo-Persa no capítulo 6. Então, essas colocações assim são demonstradas no livro, e às vezes elas não estão cronologicamente. Temos que ficar atento com isso. Observe esta passagem. Vamos comigo agora aqui, Daniel 8, verso 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio lá, em outra região já. Então levantei meus olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Esse carneiro representa o Império Medo-Persa. Carneiro, Império Medo-Persa. 2 chifres. Agora observe. Vi que o carneiro dava marradas para o oriente, e para o norte, e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Ou seja, o Império Medo-Persa vinha engrandecendo-se. Você se lembra daquele animal que eu falei? Primeiro eu falei da estátua de Nabucodonosor, que ele teve um sonho, no capítulo 3 de Daniel. Cabeça de ouro, o Império Babilônico. Peito e braço de prata, Império Medo-Persa. Depois o ventre e as coxas de bronze, Império Grego-Macedônico. Depois as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e barro, Império
romano. Então esse carneiro representa o Império Medo-Persa. 2 chifres e um maior do que o outro. Um saia mais olha bem, verso 5. Estando eu observando, eis que verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o oriente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim engrandecia o Império Medo-Persa. Então eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Este bode é o Império Grego. Carneiro Medo-Persa. O bode peludo, Império Grego. E tinha um chifre notável. Lembrem-se que chifre, a referência de chifre sempre se dá com autoridade e poder. Né? Quando falar chifre, é poder. Então ele tinha um chifre notável. Então vamos de novo, carneiro, Império Medo-Persa, 2 chifres. Porque eles eram 2 impérios e tinha 2 generais potentíssimos ali, que é Dario e Ciro. Ciro, o grande, do Império Medo-Persa. E um chifre vai ficar maior que o outro, nós vamos ler daqui a pouquinho. Um maior que o outro porque os persas tinham maior poder do que os medos. E Dario teve esse que entrou, mas depois o Ciro, o grande, tornou-se proeminente. A mesma coisa você vai achar naquela visão do capítulo 7, daquele urso, com 3 costelas em sua boca, e o urso se levantava sobre um lado, ou seja, um lado tinha mais proeminência do que o outro, referência ao Império Persa. Muito bem. Verso 6, dirigiu-se ao carneiro, quem dirigiu? O bode. E esse chifre proeminente é o Alexandre, o grande, Alexandre Magno. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi chegar perto do carneiro, que é o Império Medo-Persa, e enfurecido contra ele o feriu. Ele quebrou os 2 chifres, ou seja, quebrou o seu poder. Ciro e Dario, o Império Medo-Persa agora tinha sido destruído, pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou a pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então o bode investe contra o carneiro e destrói. A Grécia destruiu o Império Medo-Persa. Muito bem. O bode se engrandeceu, olha comigo, o bode representa o Império Grego. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Lembra o chifre notável que eu falei? Agora aqui no versículo 5. Esse chifre notável é Alexandre o Grande, Alexandre Magno. O bode que tinha esse chifre notável, ele se engrandecia, verso 8, sobremaneira, e na sua força, ou seja, no vigor do alcance do seu poderio do Império Grego, Alexandre Magno, com 33 anos, já havia conquistado todos os impérios, digamos assim, e com vigor dos seus 33 anos, ele morre. Ele morreu. E olha bem, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. No lugar daquele chifre proeminente, saiu 4 chifres notáveis. E quem são esses 4 chifres? Lembra daquela mensagem de Daniel 7? Eu falei sobre os 4 generais, os 4 principais generais que acompanharam o Alexandre o Grande nas suas conquistas, em suas campanhas vitoriosas. São Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Cassandro, ele ficou dominando a Grécia e a Macedônia. Ptolomeu, o Egito e a Palestina. Guarde isso, Ptolomeu, Palestina. Lisímaco, Trácia e parte da Ásia Menor. Seleuco, Síria e grande parte do Oriente. Olha bem, quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos entender o seguinte: o chifre notável, que é Alexandre o Grande, foi quebrado. 4 outros surgiram, não com a força do primeiro, que são esses 4 impérios, que são os seus generais, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Quando olhamos essa situação aqui,
nós começamos a desenrolar aqui onde nós queremos chegar nesta noite para o pequeno chifre do capítulo 8. Continua comigo na leitura. Cresceu até atingir, verso 9, de um dos chifres, vou ler o 8 novamente. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Vamos lá de novo? Um chifre notável, Alexandre o Grande. Ele é quebrado, ele morre. 4 outros chifres se levantam, ou seja, 4 impérios, seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. De um desses 4 chifres, sai um pequeno chifre. Aqui está onde as pessoas se confundem, porque lá em Daniel 7, fala de um pequeno chifre, e aqui também fala de um pequeno chifre. Só que aquele pequeno chifre lá de Daniel ainda vai surgir. Esse pequeno chifre do capítulo 8 já ocorreu. É isso que nós precisamos entender. Dá para seguir? Está claro? Então vamos lá. Esse 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Quem é esse pequeno chifre que sai de um daqueles 4? A saber, dos Seleucidas. Surgiu um homem chamado Antíoco Epifanes. Antíoco IV. Epifanes foi o apelido que ele mesmo se declarava, e as pessoas começavam a chamar porque ele se declarou. Ele queria dizer que ele era Deus manifesto. Epifania, Epifanes, Deus manifesto. Este surgiu de um dos 4. E era um chifre pequeno que surgiu. Olha bem, vamos lá. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi entregue como sacrifício diário por causa da transgressão, deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Esse Antíoco Epifanes, Antíoco IV, ele governou de 175 a 163 antes de Cristo. Observe, eu vou pular alguns detalhes aqui, que são muitos detalhes, se eu falar tudo aqui, vai... Como fazer mais mensagens para frente aí, vou dar mais detalhes. Então, o que eu preciso entender, que você entenda é o seguinte. O que apresenta-se no capítulo 8 é protótipo. O que apresenta-se no capítulo 7 é o anticristo escatológico. O carneiro, império medo-persa. O bode, império grego-macedônio. Um chifre notável no bode, Alexandre o Grande. Ele é quebrado. 4 outros se levantam. São os 4 generais, que eu já falei e vou repetir. São Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. De um desses, que é do Império Seleucida, levanta-se este Antíoco IV. E esse Antíoco IV, ele vai lutar contra Ptolomeu, que estava governando a Palestina, nós lemos agora há pouco aqui, e ele vai guerrear, ele vai ficar tomando conta da Palestina. Onde está Jerusalém? Evidentemente, Israel. E ele vai ser uma pessoa tão tenebrosa, tão terrível. Eu quero que você volte seus olhos para o versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, repetindo, esse chifre do capítulo 7 e o verso 8, ele procede dos 10 chifres e sai do 4º animal. Esse protótipo, ele é o pequeno chifre que procede dos 4 chifres. Esse é o 3º animal, que é a Grécia. Então, são 2 personagens distintos. Esse rei Seleucida, o Antíoco Epifanes, que quer dizer na mente dele e daqueles que o seguiam, Deus presente. Entre os protótipos que nós temos na Bíblia e na história, aliás, eu vou citar algumas passagens aqui que não tem na Bíblia, está naquele período
intertestamentário, está na história. Por exemplo, Alexandre o Grande não está na Bíblia. Assim, está apresentando ele aqui, né? Mas as situações, os ocorridos, e depois na frente o que aconteceu com este antigo quarto, foi nesse período chamado de período intertestamentário, entre Malaquias e o início do Novo Testamento, Mateus ali, etc. Ele fez assim coisas que estão demonstrando que ele é o mais forte dos protótipos, daqueles que são anti-Deus, anticristo, aqueles que são contra as coisas do Senhor. Esse antigo quarto, ele fez o seguinte: se você olhar na história, você vai achar Nero, Domiciano, os czares russos, o regime comunista, Napoleão, Hitler. Você vai achar muitas pessoas apresentadas, pessoas que foram contra mesmo. Esse antigo quarto, ele cunhou uma moeda que tinha uma esfinge de um lado e de outro, no outro lado estava escrito Deus visível que traz a vitória. Mandou fazer uma moedas. No lado tinha a esfinge do seu rosto, como se fosse ele. E do outro lado estava escrito o Deus visível que traz vitória. Ele tomou o lugar de Deus, queria ser Deus. É isso que o anticristo escatológico vai fazer, queria ficar no lugar de Deus. E ele foi uma pessoa tão terrível e um ser tão maléfico, truculento. Observe comigo o versículo 12. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade e os fez prosperar. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Olha só, esse homem, ele era uma pessoa tão terrível que ele, quando entrou em Jerusalém, ele proibiu o culto a Deus, proibiu a leitura da lei, ele exigiu adoração. Olha bem, no versículo 12 que nós lemos, havia uma apostasia muito grande. Exemplo não, né? Um protótipo daquela que já está acontecendo e que vai aumentar até se levantar o anticristo escatológico. Observe, ele em dado momento, ele colocou uma imagem de Zeus no templo do Senhor, sacrificou um porco ou uma porca no altar de sacrifício a Deus, pegou as fezes e o sangue dessa porca e esfregava no rosto do sacerdote do Senhor. Ele perseguia terrivelmente o servo do Senhor. Teve um momento, e esse momento aqui que eu falei que não está em nossas Bíblias, mas você encontra também no livro apócrifo dos Macabeus, e tinha um sacerdote chamado Matatias, e ele chegou numa região, os seus soldados, os seus súditos, né? E ele queria que fizessem adoração a ele, mas Matatias pegou uma espada e foi para cima desses, porque Matatias era um servo do Senhor e não quis fazer isso. E um dos seus filhos, Judas, Macabeu, foi para cima também, e foi aí onde teve a revolução, ou a revolta dos Macabeus contra esta situação toda. De maneira que em Israel existe uma festa chamada Festa da Dedicação, ou Hanukkah. Leia comigo lá em João 10, 22. Olha só. João, capítulo 10, versículo 22. João 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, etc. E tal. Essa festa da dedicação que Jesus participou aqui, estava ali, segundo consta, era realizado em dezembro, portanto inverno, lá no Oriente. Essa festa foi criada a partir do momento que o povo de Deus ali fez um momento de purificação no templo, de lavar, de limpar, e fizeram uma festança, uma celebração, que tem até hoje lá em Jerusalém. A festa chamada da dedicação, ou Hanukkah, festa das luzes. Outro dia eu explico melhor isso daqui, só para dar uma ilustrada aqui. Tamanha foi a perseguição que ele fez. Perseguiu o povo de Deus, proibiu a lei, proibiu a leitura da lei. Ele era sagaz, de maneira que ele fez o seguinte: havia uma guerra com Ptolomeu e com o Egito,
E ele enganou o povo de Israel. Olha, vocês me ajudem. Ele tinha invadido, tinha tomado conta. Vocês me ajudam aqui. Depois eu fico, nossa linguagem, de boa com vocês. Vocês ficam de boa comigo. E os judeus ajudaram ele a lutar contra essa situação lá com o Egito e tal. E depois ele enganou e matou muita gente. Era tudo engano. Era um enganador. É aquela falsa paz. Ele matou milhares de judeus. Milhares de milhares. Então, se você observar, ele é o mais forte dos protótipos do anticristo. Que o anticristo vai fazer isso na frente. Vai proibir as leis, vai proibir a adoração, vai exigir adoração. E quem não adorar, quem não tiver fechado com ele, aquela marca, etc., que não é um chip não, é a aceitação do mal, vai acontecer igual aconteceu lá com Antíoco Epifanes. Antíoco IV Epifanes, Deus presente. Eu sou Deus presente. Ele exigiu adoração. Colocou uma imagem de Zeus no templo do Senhor. O anticristo vai fazer assim? Nós lemos domingo passado na pregação, que a besta vai fazer com que as pessoas adorem, aliás, o falso profeta vai fazer com que adorem a besta que sobe do mar, que é o anticristo, que essa besta vai ter ali uma imagem que ele vai fazer ela falar. Eu expliquei a situação aqui de fazer a imagem falar também. Né? Nós não nos preocupamos porque nós não adoramos nada, a não ser o Senhor Deus, então nós estamos tranquilos. E o que ele fez foi tão terrível, mas tão terrível, proibindo toda a situação e exigiu ali a adoração. Ele vai fazer prosperar o engano. Volta comigo lá para Daniel 8. Volta comigo para Daniel, capítulo 8. Eu vou ler aqui agora. Deixa eu ler aqui o versículo. Vou ler o versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu estava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Dario, Ciro, Média e Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que é Alexandre o Grande. Ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual que ele tinha, 4 reinos, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. E este rei de feroz catadura, que é o anticristo protótipo, que é, a catadura quer dizer semblante duro, pesado. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Especialista em intrigas. Vamos lá. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Não pelo seu poder. O anticristo escatológico não tem poder do dragão, mas antes disso, com a autorização de Deus. Aqui também o Antíoco Epifânio IV, 3 séculos depois, 350 anos depois de Daniel, que aconteceu isso. Lembra que eu falei numa das mensagens dessa série? Que para Daniel aquilo era escatológico, mas para nós já é cumprido. Muita coisa aqui, evidentemente, eu vou deixar para falar em outras mensagens, mas muita coisa aqui se cumpriu para Daniel, era para frente. Para nós já é para trás, já aconteceu. Contexto histórico. Contexto histórico. Volta comigo agora, versículo 25. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Antíoco Epifanes levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem? O Senhor. Diz a história que ele estava numa das suas campanhas militares de conquista
e ficou doente. Não morreu à espada, não morreu em combate, não morreu de uma flecha, não morreu confrontando. Ele ficou doente, Deus o matou. Eu quero que você entenda que esses estudos e a pregação escatológica não é para dar medo, é para dar conforto para a igreja. Quem está em Cristo não precisa ter medo. Deus o matou. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Imagino que ele contou para os seus amigos. Não havia quem entendesse, eu imagino que ele comentou com os seus amigos. Possivelmente aqueles 3 que foram lançados na fornalha, sei lá. E observe aqui que Daniel enfraqueceu e esteve enfermo por alguns dias. Se você olhar também aqui, falava ele comigo quando, verso 18, falava ele comigo quando caí sem sentidos. Desmaiou. Daniel, nas visões que ele teve, aquele ser falando com ele, ele chegou a cair, enfraqueceu. Hoje as pessoas, aí eu vi um anjo, toda hora, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Toda hora, você vê pessoas assim, irmão, eu estou vendo um anjo com uma espada, eu estou vendo um anjo com um vaso, eu estou vendo um anjo mexendo, está vendo um anjo? Daniel, servo do Senhor, temente a Deus, homem íntegro, reto, ali, homem que a sua oração, o seu nome era conhecido no céu, olha bem isto. De maneira que ele vendo aquele ser angelical, ele caiu prostrado, enfraqueceu e ficou doente por alguns dias. E as pessoas, não, eu estou vendo um anjo, ó, irmão, eu estou vendo um anjo aqui de 5 metros, sabe, gente, não há temor, não há nem temor para falar essas coisas, essa é a grande verdade. Voltando para a mensagem, vamos aqui entender onde nós vamos chegar com estas descrições aqui. Ele era truculento, o anticristo era truculento, verso 9, verso 12. E ele vai ser alguém que vai ser totalmente contra as coisas do Senhor. Você observe, eu quero que você agora abra a sua Bíblia, lá em Marcos 13. Marcos capítulo 13. Irmãos, esses estudos escatológicos, você tem que aprender o seguinte, tem que entender o seguinte. Nós temos algumas escolas de interpretações. Tem o historicismo, futurismo, preterismo, idealismo. Eu vou explicar com mais calma no decorrer dos sermões escatológicos que eu irei fazendo. O historicismo, ele pega tudo no contexto histórico, que foi, que está sendo e que ainda virá a ser. Os futuristas, principalmente os de linha dispensacionalista, jogam tudo para o futuro. Os preteristas jogam tudo para o passado, encerrando-se no ano 70, depois de Cristo, principalmente. E o idealismo, ele concorda com o historicismo, mas tem algumas nuances aqui que eu não vou ter tempo de falar aqui agora. Nós temos, como eu falei agora há pouco, alguns protótipos, eu citei os czares russos, Nero, etc. Mas tem um, que é este, Antíoco IV. Tem um outro que é, dentro do Império Romano, o general Tito, quando entra e invade Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, destrói o templo, e também houve profanação, houve coisas terríveis, e haverá, evidentemente, o que é o escatológico, lá na frente. Eu quero que você abra comigo em Marcos 13, já deve ter aberto aí. Vamos analisar algumas coisas, e depois também lá em Lucas 21. Observe comigo aqui, 13 de Marcos, verso 14. Acho que daqui dá para ir já. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado não desça em terra para tirar das suas casas alguma coisa. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que isso não suceda no inverno, para que porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não o tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria,
mas por causa dos eleitos, que Deus escolheu, abreviou tais dias. Deixa eu parar aqui. Agora vai comigo lá para Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Observe isto. Mateus, Marcos, para frente um pouquinho, Lucas. 24 não, 21, perdão. Lucas 21. Olha bem o que eu vou ler. Faça essa conexão. Mateus 24. Lucas 13. Mateus 24. Marcos 13 e Lucas 21 tratam do assunto da volta do Senhor Jesus. Muito bem? Acharam? Comigo o verso 20. Depois em casa leia todo, tá? Lucas 20, 21, 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade retirem-se, os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque esses dias serão dia de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até o tempo dos gentios se completarem. Jerusalém será pisada por eles. Presta bem atenção. Essa situação aqui é o momento apontando ali da entrada de General Tito, da destruição de Jerusalém, aonde o Senhor fala, aquele que estiver no campo não volte, aquele que está no eirado não desça, ai das grávidas naquele dia, porque é tempo de vingança, e etc, etc. Lucas, na verdade, está interpretando Marcos. E esse assolador, para Daniel, ele aponta antigo quarto. Quando lemos Lucas, quando lemos Mateus, melhor dizendo, quando lemos Marcos, nós vamos entender que ele fala deste momento do ano 70, depois de Cristo. E quando ele continua dizendo, e haverá um tempo de tamanha aflição como nunca houve, nem antes e nem depois, nós vemos que foi um momento muito pesado lá com o antigo quarto de Epifânias, foi um tempo terrível e devastador com Tito, General Tito, Vespasiano, destruindo Jerusalém e mataram muita gente. Confira naquela mensagem, a besta que sobe do mar, eu falei muita coisa ali, de perseguição, de morte, e assim por diante. E quando nós olhamos meticulosamente, nós observamos que haverá um tempo terrível. Volta comigo lá para Marcos 13. Tem mais versículo aqui, mas eu vou dar muito detalhe, muito detalhe, muito detalhe. Aí eu acabo, às vezes, queria explicar muito, acaba confundindo. Melhor fazer um pouco hoje, outro dia um pouco mais, e à medida que vocês vão... Se eu fizer uma prova aqui hoje, quem são os 4 animais? Quem são os 4 generais? Quem são esses Vocês conseguem tirar um 10 pelo menos? Não? Ah, pelo amor de Deus, tem que... né? Marcos 13, olha comigo aí. 13, 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda? Então, aí começa aquela sequência que eu comecei a falar, e aí vai discorrendo. Só que eu quero que você chegue no verso... eu quero o verso 23, mas eu vou ler o 20 ao 23. O que eu quero agora, mas eu vou ler o 20 em diante. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos. Vou pegar o 19, tá, irmãos? Perdão. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Tá vendo? A profecia ela é assim, ó, ela é dada muitas vezes em etapas. Às vezes o profeta, ele está vendo, Deus está dando aquilo, ele não consegue compreender, talvez, mas passando e pesquisando, estudando, nós entendemos que ele está falando de um momento breve, ou distante, mas não tão distante, e um momento mais à frente ainda. Volta comigo, verso 19. Porque aqueles dias serão dias de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo,
que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Observa isso, nunca jamais haverá. Foi terrível com o antigo Epifanes, foi terrível com Tito, no ano 70, foi terrível. Só que o texto diz, nunca haverá pior, nem antes nem depois. Só que houve momentos piores do que esses dois que eu citei. Por exemplo, quando Hitler se levantou, né, no nazismo, se você estudar na história, você vai ver que mais de 6 milhões de judeus foram mortos em Auschwitz, em outras situações, em outros lugares. Muitos outros foram mortos, milhões. Então foram momentos piores do que aquele. Só que o texto está dizendo e informando que nunca houve pior e nem depois haverá. Então, o que aconteceu no ano 70? O que aconteceu na ocasião de Antíoco Epifanes? O que aconteceu nesses dois momentos foram muito pesados. A frente foi pior ainda, com Hitler, por exemplo. E o que vai acontecer quando o anticristo escatológico levantar vai ser pior do que tudo isso ainda. Observe isto. Continua, verso 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Que dias? Os dias da grande tribulação. Tribulação para quem, queridos? Para a igreja. Eu vejo pessoas não crentes falando, é a grande tribulação, fim do mundo. Quem não está fechado com Jesus, meu amigo, está fechado com as trevas. E vai ser grande tribulação para eles? Claro que não. Vai ser grande tribulação para a igreja. Porque esse momento é uma grande tribulação de ira do anticristo, do dragão, contra os eleitos. Olha bem, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, os eleitos seriam enganados. Quem são esses eleitos? A igreja. Então isso daqui é mais uma afirmação de que a igreja estará aqui na grande tribulação. Não cai na conversa de carochinha, não, de que a igreja vem secretamente, leva a igreja não vai sofrer. Não vai nessa conversa. Não vai nessa conversa. A igreja vai estar aqui, os eleitos vão ser perseguidos, Deus vai abreviar esses dias por causa dos eleitos, e se possível fosse, ele enganaria até os eleitos. Não vai enganar os eleitos. Quando manifestar, não, esse daí não. Este não. Observe. Estai, pois, de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Isso aqui, irmã Thalita, é extremamente essencial para a nossa compreensão escatológica. Irmãos, eu vim de uma linha dispensacionalista, pré-tribulacionista. Eu vim de uma linha assim. Muitos anos, preguei, ensinei, e alguns pontos eu não consegui entender. Mas estudando, diligentemente, perscrutando a palavra, buscando em oração, diligentemente, constantemente. E eu comecei a fazer perguntas, porque o estudioso ele faz estudo perguntando para o texto. E eu fazia a pergunta, onde nos sermões escatológicos, apresentados em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, onde Jesus disse que um arrebatamento secreto. Você lê e relê. Eu lia e relia. Não tem. E Jesus disse assim, tudo vos tenho dito antes, pré-dito. Um evento tão fenomenal, extraordinário como este, o arrebatamento da igreja, se fosse antes da grande tribulação, ele teria dito. Olha bem, segue comigo o verso 24 de Marcos 13. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, está após na Bíblia de vocês? Talvez a palavra mude, mas o sentido é este. Está assim? Marcos 13, 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Volta comigo aqui os olhos. O anticristo protótipo que eu citei, eu falei, que ele sai
daquele bode, que é o Império Grego, que tinha um chifre notável, o chifre é quebrado, se levanta 4 chifres, de um dos chifres, do reino do Império Seleucida, se levanta esse rei Seleucida de dura cara, de homem de semblante duro. E ele perseguiu e foi terrível. Aí eu apresentei um outro, já falei em outras mensagens, que é General Tito, o Império Romano, destruindo, devastando, e que também operou ali coisas tenebrosas contra a nação e contra a lei e assim por diante. Se você ler o imperador Domiciano, de 81 a 96, depois de Cristo, ele foi o primeiro rei a requerer para si o título de Deus, rei, de ser Deus. Então você observa tudo isso daí, foi coisas terríveis, mas vai ser muito pior quando vier aquele que é de fato o anticristo escatológico. E observe comigo, tudo vos tenho dito, predito, dito. Olha comigo, 2 textos agora, Daniel 8, 25, já abre também, 2 Tessalonicenses 2, 8. Abre de uma vez. Daniel 8, 25, e 2ª Epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 8. 2 Tessalonicenses 2, 8. 2 Tessalonicenses 2, 8. E Daniel 8 e 25. Daniel. Se você não tiver muita habilidade de achar, sempre traga uma caneta, um papel, e também depois pode consultar no canal, né? Daniel 8, 25. Diz assim o texto: por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, coisa do anticristo protótipo e do anticristo escatológico. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Eu disse que Antíoco IV Epifanes morreu doença, uma doença terrível, e partiu desta para pior. Pois bem, 2 Tessalonicenses 2,8. Diz assim a palavra do Senhor: então será... eu vou ter que ler o 7 também, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse iníquo aqui é o anticristo escatológico. A exemplo do anticristo protótipo, que morreu sem ser por mãos de homens, não foi por espada, nem por flecha, nem em combate, Deus o matou. Pela ocasião da vinda gloriosa do Senhor Jesus, diz o texto que o Senhor o destruirá, desfará pelo sopro da sua boca. Certamente uma linguagem figurada. Mas se quiser que seja literal, soprou, vai morrer mesmo. Porque o Senhor tem poder. Mas pelo esplendor da sua glória, do seu poder, do seu hálito poderoso, da sua palavra poderosa, ele destruirá este anticristo escatológico, a exemplo do anticristo protótipo. Há pessoas que ficam com muito medo, há pessoas que ficam com muita pavor até. Eu já disse aqui, eu conheço pessoas, eu e minha esposa conhecemos pessoas que não leem Apocalipse, mas eu repito, os livros desse contexto apocalíptico, eles são confortadores para nós, igreja, e não para nos amedrontar. É claro, passar dificuldades ninguém quer, eu sei que é difícil, mas o conforto é estar em Cristo, guardado e firmado nele. Então, lição de hoje: o anticristo protótipo, Daniel 8. O anticristo escatológico, Daniel 7. Capítulo 7, verso 7. Você vai observar 7 e 8 em Daniel, e você vai ler em Daniel 8 e 8, 2 chifres pequenos. Um, Antíoco Epifanes. Outro, o anticristo que vai surgir ainda. Daqui a um tempo, breve. Eu quero que você leia comigo agora
Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. Amém? Diz assim o texto. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, e que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Perdão, estou lendo Filipenses. Colossenses. Aí não dá, né? Oh, meu Deus. Aí não, né? Colossenses 3. Dá um desconto para mim que eu estou carregando inflamada, febril. Agora já deve ter passado a febre, né? Então dá um desconto para mim. Dor de cabeça o dia inteiro hoje, só Jesus. Trabalhei hoje pela misericórdia. Portanto, verso 1 de Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são daqui da terra, porque morremos e a nossa vida e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu vou repetir o versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, escondida, guardada, com Cristo em Deus. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui, uma colocação agora aqui. Eu acho muito estranho, irmão Jairo, porque tantos crentes que dizem crentes, lavados e remidos, e de fato muitos são mesmo, são de fato, mas que ainda não tiveram uma compreensão mais apurada das coisas de Deus, tem tanto medo da morte. Você não vai se matar, porque você está transgredindo a lei do Senhor. Então eu vou matar, então eu vou estar com o Senhor. Não é isso. Você já morreu pelos pecados. Você não vai se matar. Quando chegar a sua hora, fecha os olhinhos e vai embora com Jesus. Mas sem Cristo, aí sim a pessoa tem que temer. Porque sem Cristo ele vai partir para a eternidade de perdição e tormento eterno no lago que arde com fogo e enxofre, o Geena. Mas me admira os crentes lavados e remidos que professam servir ao Senhor, medo de morrer. Eu até entendo o medo de sofrer, porque ficar numa cama, eu trabalhei com várias pessoas doentes, né, acamado, aí surge aquelas úlceras por pressão, e aquele monte de situação que acontece, enfim, uma série de coisas. Pneumonia, ficar muito tempo deitado, uma série de coisas. Aí eu até entendo. E clamar ao Senhor, ô Senhor, eu vou ficar doente, leva de uma vez. Agora, tem crente que tem medo de morrer, e tem medo de tudo, mas não tem temor de Deus. Tem medo de gato preto, de quaresma dos católicos. Nem nossa quaresma. Você não é quaresma, nós não tem quaresma. Isso é coisa de católico. Romano, católico. Que quaresma? Aí aparece mula sem cabeça, boitatá, não sei se você sabe o que é isso, é da minha terra. Boitatá, mula sem cabeça, lobisomem, saci pererê. O que mais? Curupira, fala outro aí. Desconhece? Sai de pé da meia-noite. Então, enfim. Mas as pessoas, né, têm medo de tanta coisa, mas não têm temor de Deus. 4 homens na Bíblia. Eu quero, para encerrar agora, rapidamente. Um deles, Adão. Gênesis 1:27, Gênesis 2:7, Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão é a porta para a entrada do pecado. Judas, João 17:12, o filho da perdição. Senhor, eu roguei por todos para que ninguém se perdesse. Nenhum daqueles que me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição. A não ser ele, que já estava decretado nos decretos eternos de Deus. O anticristo escatológico, segundo Tessalonicenses 2, que eu falei agora há pouco na sequência, o abominável, o iníquo, e um quarto homem, que é o meu e o seu Senhor, Jesus Cristo.
Ele é a porta da salvação. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Ele é aquele que está escrito, e para nós encerrarmos, eu vou ler em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 45 até o verso 49. 1 Coríntios 15, verso 45 ao verso 49. Eu estou em Romanos. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. Ah, Senhor. Né? Coríntios 15, verso 45 diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo Adão é do céu. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Eu tenho uma mensagem no meu canal, a excelência do último Adão. Está no meu canal, uma mensagem já mais antiga um pouquinho. A excelência do último Adão. Ouça essa mensagem. Queridos, eu falei de 4 homens. Adão abriu a porta do pecado. Judas, Iscariotes, aquele que estava decretado. Ninguém se perdeu, a não ser ele. Me apresenta o quê? Ele estava decretado, mas ninguém vai se perder daquelas ovelhas do Senhor. Então não precisa ter medo de anticristo, nem de dragão, nem de besta que sobe do mar, de besta que sobe da terra. Não precisa temer nada disso, meu querido. Você tem que temer a Deus, que pode matar o corpo e lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Você tem que temer a Deus às vezes as pessoas querem esconder do pastor. Meu irmão, você pode escapar de mim. Lógico, eu sou ser humano, eu não vejo, mas do Senhor. Ah, se o pastor vê isso aqui daí. Eu não vejo, mas Deus está vendo. Ah, mas se o pastor souber. Ah, se os pastores souberem. Ah, se a liderança souber. Mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então, assim como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, da queda, nós teremos do último Adão esse corpo de glória espiritual. O anticristo escatológico, a exemplo do anticristo protótipo, desses dois pelo menos, Tito Vespasiano e Antíoco IV Epifanes, que mataram muitos crentes, muitos judeus, muitos do povo de Deus. Esse escatológico vai matar muito crente. Vai ter poder de destruir muitas famílias de crentes. Sem a marca da besta, fechamento com o sistema, não vai comprar, nem vender, negociar. Talvez tenha dinheiro na conta, esse dinheiro seja sequestrado pelo governo. Como é que fala quando o governo pega o dinheiro lá? Esqueci a palavra agora. Vai ter muita fome. Vai ser um momento de tamanha aflição, como nunca houve. Diz o texto que por causa dos eleitos, Deus vai abreviar esses dias. E por causa dos eleitos, Ele vai abreviar esses dias e os eleitos não vão ser enganados. Porque os eleitos de Deus estão selados pelo Espírito de Deus. Efésios 1, 13 e 14. Confie no Senhor. Volte-se mais para Deus. Busque mais a face adorada do Senhor. Viva para a glória de Deus. Respire e inspire e expire. Tudo para a glória de Deus. O anticristo do capítulo 8, Daniel, é protótipo. O anticristo do capítulo 7 é o escatológico. A exemplo do que fez o protótipo, fará muito pior o escatológico, que ainda vai se levantar. Mas o que Deus nos disse é: não enganará os eleitos. E se nós somos eleitos de Deus, guardados e selados pelo Senhor, não seremos enganados. Louvado seja o Senhor. Vamos orar?